Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos numa noite de intercessão. Glória a Deus. E você veio aqui com o convite que você teve primeiro foi do Espírito Santo. Porque você é um cristão. Então você é um intercessor. Segundo, você veio no convite do pastor Edson, que tem falado, igreja, venha para o culto de intercessão. É uma bênção. E você não vai sair daqui sem a sua. Amém. Eu estava num momento com Deus e eu falei, Senhor, por que nós tememos tanto as adversidades que chegam até nós? Por que nós nos desesperamos diante de notícias, enfermidades e tantas coisas, tantas tribulações que aparecem? Por que, Senhor? E o Senhor, Ele me levou a um capítulo da Bíblia, que depois eu fui entendendo que muitas vezes, no momento de dor, nós decidimos nos paralisar. Como o pastor Cauê começou aqui, quase que ele pregou a minha palavra aqui. E não nos achegamos a Ele. E o desejo do coração de Deus é que nós estivéssemos mais perto dEle. Então, vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, nós vamos ler o versículo 35 e 36. Vamos lá? Vou ler com vocês porque a minha Bíblia é diferente. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Paulo aqui, ele apresenta uma pergunta para você e para mim. Quem nos separará do amor de Cristo? E nessa pergunta veio uma lista de algumas tribulações. Fome, medo talvez, né? Aqui vai apresentar algumas dificuldades que nós enfrentamos, experiências extremas que nós cristãos e seres humanos podemos vivenciar na nossa vida. Ele enfatiza também a realidade de alguns desafios que a nossa fé em Cristo Jesus vai enfrentar. Não é tão simples assim, né? Porque a palavra de Deus aqui está falando, Paulo fala sobre lutas reais, amém? Lutas que acontecem, ou é imaginário isso? Ou você nunca viu? Nós vemos, né? Então, a palavra de Deus, ela nunca prometeu em nenhum momento, você pode procurar, que nós teríamos uma vida tranquila aqui. Uma vida tranquila, um mar de rosas. Não, a palavra de Deus não nos promete isso. Mas ela garante uma vida aqui sustentada no amor de Cristo. Sustentada no amor de Cristo. Que amor é esse? E quando nós entendemos o amor de Cristo, quando nós reconhecemos quem é Cristo, aí, independente das circunstâncias, dificuldades, nós não andamos, como o pastor Cauê também já disse aqui, nós não andamos como um perdedor, como alguém que perdeu.
Não, nós andamos como vencedor. Aí nós vamos continuar aqui em Romanos 8. Eu quero ler o 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Cristo, Ele nos amou. E a palavra aqui tem uma frase que às vezes passa desapercebido, né? Porque o crente, ele ama reproduzir frases, né? A gente gosta. Aí a gente fala, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. E aí a gente vai esquecendo desse do que. Porque você não é apenas vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Esse mais do que é porque quando nós estamos enfrentando as tribulações, as dificuldades, perseguições, nós passamos por um processo. E dentro deste processo, nós somos fortalecidos. Nós somos renovados. Porque mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao medo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, então nós somos mais do que vencedores. Porque eu estou sofrendo, mas crendo que Ele é comigo aonde eu estiver. E passando pelo que eu estiver passando, Ele está comigo. Ele é a minha fortaleza. Nós acabamos de cantar, Ele é o nosso escudo. Aleluias. Então, nesses processos, não paralise, igreja. Nesse processo, persista, persevere, continue na presença do Senhor. Aleluia. O sofrimento, ele é real. Ele é real. Mas ele não é eterno. Ele não é eterno. Ele venceu o mundo, e aqueles que estão nele também vencerão. Amém? Aleluia. Lá em Mateus, não precisa abrir, irmão, mas lá em Mateus 28:20, ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como nosso amigo pastor Cauê gosta de falar, todos é? Todos é? Os detalhes dos versículos é uma coisa que eu passei a observar mais depois de ter professores assim, brincadeira. Depois de frequentar a escola bíblica por tanto tempo. E a gente vê que uma vírgula, né? Uma parte da gramática importante na língua portuguesa, faz toda a diferença. Então, em todos os dias, até a consumação dos séculos, em qualquer situação. Amém? Agora eu gostaria que abrisse para mim, por gentileza, Isaías 43. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Seguindo aqui, né, sobre o Senhor estar conosco todos os dias. Versículo 1 e 2, isso. Mas, agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
É a palavra do Senhor que diz isso. Você leu comigo, é a palavra do Senhor que garante isso. Ele estará conosco em qualquer situação, aleluia. E você quer um exemplo melhor na Bíblia sobre isso? Vamos lá naqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que aconteceu com aqueles jovens que eram posicionados como cristãos? Eles não se contaminaram com o ambiente que eles estavam ali, exilados. Eles estavam na Babilônia, exilados, presos, né? E eles não negaram a fé deles em nenhum momento. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles carregavam a palavra dentro dele. Então nada poderia contaminar, nada poderia desviar eles do caminho. E diante disso, dessa fidelidade a Deus, eles foram perseguidos. E alguém delatou que eles não estavam cumprindo o decreto do rei. E um decreto do rei, se não se cumprisse, era tortura. E assim o rei, muito enfurecido, falou: vamos lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Só que não foi tão simples assim. Ele falou: mas vocês vão aquecer a fornalha 7 vezes mais pela desobediência deles. E a fornalha foi aquecida. Então os soldados levaram Sadraque, Mesaque e Abednego com suas mãos amarradas. E quando os soldados lançaram eles na fornalha, os soldados que levaram, que os colocaram dentro da fornalha, não suportaram o calor que estava. Eles morreram, porque o fogo ardia muito. Mas aí, de repente, o rei começa a ver: peraí, nós não jogamos 3 jovens dentro da fornalha? Eles não estavam amarrados? Por quê que eu vejo 4 e eu vejo que eles estão soltos andando pelo fogo? Porque a palavra de Deus cumpriu sobre a vida deles. Eu estarei com vocês todos os dias. Amém, igreja? Jovens, cristão, crente, que tinham autoridade sobre quem eles eram. Aleluia. Totalmente dependentes de Deus. O Senhor quer que nós sejamos totalmente dependentes. Não ficamos presos ao que dizem aí fora, ao que o mundo está falando, mas presos aqui, no que a palavra dele diz. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus é vida. Aleluias. É a própria voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que continuemos lá em Romanos 8. Desculpa, não falei, né? Vou ler agora com vocês, igreja, 38 e 39. Lembram da pergunta de Paulo aqui em 35, no versículo 35? Ele responde aqui: pois eu estou convencido. Eu vou ler lá com vocês, né? Porque o meu está diferente. Porque eu estou certo, convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! O sofrimento, igreja, não quer dizer que Deus te abandonou.
não quer dizer que Deus esqueceu de você. Não. Mesmo em meio às tribulações, nós temos que permanecer nele. Permanecer obediente na palavra dele. Firmes. Mesmo em meio à dor, persista a igreja. Aleluia. Nós devemos nos achegar mais ao Senhor. A busca mais pela presença. Aleluias. E assim, quando você busca a presença, você consegue, então, mesmo em meio às lutas, descansar nele. Aleluia. A nossa confiança está em Cristo. Aleluia. Santo, santo. E se passarmos pela fornalha, assim como esses 3 jovens, Ele estará conosco. Porque talvez, igreja, o Senhor, Ele é um Deus poderoso. Como eu comecei falando que eu estava orando e falando com o Senhor. Senhor, por quê? Nós sabemos e declaramos e cantamos, Tu és Deus poderoso, Tu és Deus de milagre, Tu és Deus do impossível. E quando nós estamos diante das lutas, nós queremos paralisar, nós queremos desistir. Porque a gente decide ir para trás. E a gente tem que prosseguir. Amém, igreja? Quando você achar que você está numa fornalha, você vai lembrar dessa palavra. Que mesmo o Senhor não livrando a gente da fornalha, porque eu falei que não teríamos uma vida de mar de rosas, mesmo Ele não livrando da fornalha, Ele estará conosco nela. E Ele falou que o fogo não queimará. Não vai atingir, porque o amor de Cristo está sobre você. Aleluia. Então, se passarmos pela fornalha, nós veremos o 4º homem conosco. Aleluia. Nós não estaremos sozinhos. Glória a Deus. Então, eu convido a igreja a sair nesta noite convicto de que Deus não te deixará só. Deus não te deixará só. Saia nesta noite com essa palavra no seu coração. Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como nós, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, não podemos nos posicionar de qualquer jeito. Não podemos ser enganados pelo mundo. Não podemos nos contaminar, nos misturar. Porque eles não se misturaram. Eles continuaram juntos. Amigos que falam da palavra. Amigos que oram juntos. Eles buscavam a presença de Deus. E nós também nos reunimos aqui buscando mais e mais a presença de Deus. Amém, igreja? É na presença de Deus que nós somos guardados, fortalecidos, sustentados no amor de Cristo. Aleluia, Santo Deus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá, nada. Você entende isso, igreja? Então se coloque de pé. Aleluias. Feche seus olhos. Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor amado, eu declaro sobre a Tua igreja, Senhor, uma igreja posicionada, Senhor, uma igreja, Senhor amado, que busca a presença, que busca ser a diferença para este mundo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, ó Pai, possa quebrantar os corações, que o Senhor possa converter os corações a Ti, Deus. Nessa noite eu declaro, Senhor, que nada poderá nos separar do Teu amor, nada poderá, Senhor, e que possamos, ó Pai, em meio às lutas, perseverar em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja.